Vamos dar continuidade à nossa aula, agora abordando a década de 90. Na década de 90, o que nós observamos? Uma inflação extremamente elevada. Essa inflação ela tem um efeito inicial adverso. Por quê? Porque o que nós observamos? Qual é o impacto da inflação sobre as finanças públicas? Muito simples. Com a inflação, a arrecadação do governo ela é corroída. Por quê? Nós podemos imaginar, por exemplo, um carro vendido em janeiro, sendo que este carro ele é vendido por 100 mil, tendo que pagar 10% de imposto. Ou seja, 10 mil de impostos. No entanto, este imposto ele vai ser recolhido para a União apenas no mês de março. Qual a implicação disso? Em um cenário hiperinflacionário, em um cenário com uma inflação muito elevada, não é algo muito irrealista se falar em uma inflação de 60% neste período, ou seja, 20% da inflação mensal. O Brasil ele chegou a taxas de inflação muito maiores do que isto. Neste cenário, o que nós observamos? Essa arrecadação do governo de 10 mil em janeiro, quando chega março, em termos reais, essa arrecadação ela diminuiu para 4 mil reais. Ou seja, a arrecadação do governo ela se reduziu, ela foi comida pela inflação. O que o Brasil fez? O Brasil ele se adaptou a essa realidade e disse o quê? Não. As empresas, no momento que elas forem recolher os tributos, elas têm que corrigir esses tributos pela inflação do período, de tal forma que esses 10 mil, no momento que a empresa fosse recolher, ela teria que recolher 16 mil de tal, ou seja, o valor mais a inflação, de tal forma que o ganho do governo ficava garantido, ou seja, era garantido que a inflação não corroía a arrecadação do governo. Por outro lado, o governo ele atrasava o repasse de recursos. Assim, a arrecadação estava protegida. Por outro lado, se o governo tinha 10 mil para repassar, digamos, para um estado, um município, ele atrasava alguns meses. Resultado, este 10 mil, em termos reais, se esse gasto tinha que ser realizado em janeiro e o governo postergava até março, se reduzia para 4 mil. Então observe, neste cenário, o governo, apesar dele começar as suas contas, digamos aqui se esse gasto fosse de 14 mil, o que aconteceria? Se reduziria para apenas 8 mil. Então vejam, o governo ele começava o seu ano deficitário, com mais obrigações do que recursos. No entanto, ao longo do ano, a inflação ia corroendo as despesas, enquanto que a arrecadação era mantida. Implicação mágica, meus caros. O governo ele conseguia utilizar o chamado imposto inflacionário para fechar as suas contas. Apesar do ano começar no vermelho, com a queda, com a corrosão do valor real das despesas, o governo conseguia fechar as suas contas. Então vejam, o primeiro efeito, que é o efeito decorrente da corrosão dos tributos, da arrecadação do governo por causa da inflação, é chamado efeito Tanzi e foi relatado, identificado por um economista italiano chamado Tanzi. Já o segundo efeito, ele é chamado de efeito Tanzi ao contrário ou de efeito Baixa. E ele remete justamente à chamada
a administração de boca de caixa, na boca do caixa, realizada pelo governo. Qual era o problema? O governo ele ficava dependente da inflação. Por quê? Porque se não houvesse inflação, ele não conseguiria fechar as suas contas. E isso, de certa forma, inviabilizava a estabilização da economia. Com o fim da inflação, em 94, esse déficit apresentado pelo governo, ele foi exposto. De tal forma que, a partir de 94, o Brasil ele observa um avanço consistente da dívida pública. A dívida pública passa, se eu não me engano, de 15% do PIB em 94 para 40%, mais de 40% do PIB em 1999. Então vejam, é muita coisa. Na verdade, após a crise cambial, a dívida pública chegou a 46% do PIB em 99, posteriormente se reduzindo para 42% do PIB. Então vejam, que cenário de elevado descontrole fiscal que a estabilização da economia acabou evidenciando. Porque a dívida do governo simplesmente disparou em questão de 4, 5 anos, passando de módicos 15% do PIB para quase 50% do PIB. É muita coisa. Então vejam, o fim da inflação acabou expondo um déficit fiscal que se sabia ser elevado, mas ninguém imaginava que era tão grande assim. Tanto que o governo, antes de estabilizar a economia, ele adotou um conjunto de medidas em 93 para aumentar a arrecadação, apertar o cerco contra as empresas sonegadoras e também com o objetivo de, por exemplo, o governo aumentou tributos. Todas essas medidas foram adotadas através do Programa de Ação Imediata, o PAI. Além de aumentar a arrecadação, de promover um processo de desestatização, ou seja, privatização de empresas para obter recursos extras, o governo ele também desvinculou 20% dos seus tributos. Ou seja, 20%. O que a Constituição Federal tinha feito? Ela tinha vinculado os recursos do governo, dizendo que ele deveria repassar uma parte dos seus tributos, principalmente IPI e Imposto de Renda, para os estados e municípios. O que o Fundo Social de Emergência fez? Ele eliminou essa vinculação. Na verdade, ele desvinculou uma parte dos tributos que deveriam ser repassados. Atualmente, o Fundo Social de Emergência ele deveria durar até 96, foi postergado até 97, sendo que posteriormente ressurgiu com um novo nome, a chamada Desvinculação das Receitas da União, a DRU. O que é a DRU? É nada mais nada menos do que a continuidade deste processo de desvinculação das receitas da União. Ou seja, apesar de um tributo ele ser recolhido com uma finalidade específica, o Congresso Nacional todos os anos, para conseguir fechar as suas contas, ele desvincula. Por exemplo, um tributo que deveria ir, digamos, à CID, que deveria ir para a manutenção das estradas, não vai. É direcionado, é desvinculado, sendo utilizado para pagar a dívida do governo, para garantir aqui, vejam aqui, a obtenção de superávites primários. Então vejam,
A Constituição Federal ela havia vinculado os gastos do governo com educação, com saúde, previdência, etc. Havia garantido repasse para os estados e municípios. Isso cria uma camisa de força no governo, que acaba sufocando o governo. O que o governo começa a fazer? Começa todos os anos, sistematicamente, desvincular desses recursos para conseguir fechar as suas contas. É a medida temporária que se tornou permanente, sendo todos os anos aprovada novamente. Então vejam, para além deste aumento dos gastos públicos devido aos efeitos da Constituição de 88, então vejam, conforme nós havíamos argumentado antes, a Constituição de 88 resultou em aumentos do gasto do governo, com previdência principalmente, com aposentadorias, com educação, com saúde. Só que, na verdade, uma análise mais detalhada dos gastos do governo revela que não foi esses fatores contribuíram, mas o próprio governo ele acabou expandindo seus gastos. Por quê? Concessão de benefícios na forma de aposentadorias precoces, além de diversas rúbricas associadas à conta outras OCCs, outras contas correntes. Então vejam, o governo ele deu ganhos salariais para os trabalhadores em um período de inflação, de fim da inflação. Então vejam, na verdade o que nós temos aqui? É um governo tentando se adaptar a uma nova realidade. O governo ele estava acostumado com um período de inflação elevada, a inflação foi estabilizada, só que o governo cometeu um erro na década de 90, em 94, melhor dizendo 95, porque ele aumentou o salário mínimo. Ele não aguentou a pressão dos sindicatos e acabou aumentando o salário mínimo de R$ 64,79 para R$ 100. Este foi um erro terrível que o governo cometeu, porque este aumento no salário mínimo, ele simplesmente coloca em xeque as contas públicas, contribui para o aumento no endividamento público. Ou seja, é um dos fatores responsáveis pelo crescimento da dívida pública, por este crescimento explosivo que ocorreu na década de 90. O governo ele também acabou elevando benefícios previdenciários, além de gastos em outras rúbricas, como gastos além do que previa a Constituição, em educação, transporte, reforma agrária. Em outras palavras, apesar da Constituição Federal estabelecer aumento em alguns gastos, o governo ele gastou muito mais do que o previsto na Constituição Federal, demonstrando um esforço deliberado do governo, uma intencionalidade deliberada em aumentar os seus gastos frente às demandas sociais. Por quê? Porque este é o desafio enfrentado pelo gestor público. Ele se depara com diferentes demandas sociais. A sociedade demanda a realização de gastos, sendo que o governo ele fica num difícil dilema entre garantir a sanidade das suas contas públicas ou atender a essas demandas da sociedade. O gestor público, no caso, o presidente, o prefeito, o governador, como eles são eleitos pelo povo, a tendência deles é quererem atender a essas demandas e agradar os seus eleitores. Só que isso muitas vezes acaba resultando em um cenário de desestabilização da economia. Na verdade, de certa forma, o desafio do fiscal do governo é este. Os gestores fiscais, eles
precisam lidar com a imperícia do gestor público. O novo gestor público, ele chega feliz da vida, querendo gastar para agradar os seus eleitores. A cada 4 anos, a cada 8 anos, muda o gestor público e chega um novo gestor público querendo sair gastando a rodo. O que cria um desafio enorme para os gestores fiscais, para o fisco, que precisa mostrar para esses gestores públicos que eles têm que fechar as contas, que não adianta sair gastando. Os recursos são limitados, de tal forma que não é possível se fazer tudo. Então, na década de 90, ela acabou evidenciando a presença de um déficit fiscal para além do déficit no governo federal. Na verdade, tem outros fatores que também contribuíram para este crescimento explosivo da dívida pública. Lá na disciplina de economia brasileira, nós vamos entender de forma mais detalhada esses fatores, porque eles extrapolam uma aula de finanças públicas. Outra fonte importante de déficit foram os estados e municípios, sendo que o governo ele começa a apertar o cerco contra os estados e municípios. Por exemplo, no caso dos estados, os governadores eles argumentam que o seu déficit é causado pela Lei Candir. Por quê? Porque a Lei Candir isentou as exportações da ICMS. Só que, na verdade, existem outros fatores que também contribuem para a crise nos estados e municípios. Quais sejam? Aumentos indevidos de salários de funcionários públicos, os chamados super salários públicos, peso crescente dos inativos, a presença de muitas aposentadorias dadas de forma super precoce, regras estaduais referentes à aposentadoria que tendem a beneficiar certas categorias, entre outros fatores. Então vejam, os estados e os municípios, no caso principalmente os estados, eles também apresentam importantes fontes de descontrole das suas finanças, porque eles não resistem à tentação de dar aumentos salariais e benefícios, aposentadorias, entre outros benefícios, para os seus funcionários públicos. Então vejam, o governo ele aprova uma reforma administrativa, ele realiza entre 95 e 98 uma importante reforma administrativa com o objetivo de fechar o cerco contra os estados, garantindo o fim do descontrole fiscal observado em nível estadual. Quais reformas foram estas? Primeira reforma: fim do uso de bancos estaduais para endividamento dos tesouros estaduais. Então vejam, ela é uma prática comum, corrente, os governos estaduais utilizarem os seus bancos para se endividarem. O que o governo federal fez? Privatizou esses bancos. Obrigou os estados a privatizarem esses bancos ou a transformarem esses bancos em instituições de fomento. O que acabou com a possibilidade de realização desta manobra. Outra medida importante: os estados eles também recorriam à antecipação de receitas orçamentárias. O governo federal ele proibiu a realização desse mecanismo. Os estados eles também recorriam aos chamados precatórios, ou seja, eles emitiam títulos para o pagamento de gastos com decisões judiciais, usando esses recursos para outras finalidades. Também foi proibida a emissão de precatórios.
Além disso, nós temos o fim das empresas estatais estaduais, que também eram utilizadas para financiamento dos estados, renegociação da dívida imobiliária e aprovação de uma reforma administrativa. Com a renegociação das dívidas estaduais, o que ocorreu foi a federalização das dívidas estaduais. Ou seja, os estados eles não seriam mais responsáveis por gerir as suas dívidas. Estado não tem nada que sair se endividando. Sendo que o governo federal ele toma para si essas dívidas e obriga os estados a adotarem um cronograma muito rigoroso de pagamento dos juros e do principal dessa dívida. Ou seja, os estados eles são obrigados a pagarem a dívida que eles possuem. Se os estados eles não cumprissem essas medidas, o que o governo fez para garantir que os estados iriam pagar? Retenção automática de repasses. Então vejam, tem um fundo de participação dos estados. Se o estado não pagar a sua dívida, simplesmente os recursos deste fundo eles são bloqueados. Pergunto, os estados, os governadores estaduais aceitaram de bom grado a adoção de todas essas medidas? É claro que não. Eles tentaram barrar, eles tentaram ir contra essas medidas de todas as formas possíveis. Na verdade, particularmente eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso, deste governo, porque ele foi um governo que fez o que deveria ser feito. Ele comprou briga com todo mundo e garantiu que as políticas, que as reformas necessárias seriam realizadas. Eu gosto muito do Fernando Henrique porque ele... Então vejam, o que ele fez? Para estabilizar a economia, ele comprou briga com as empresas. Para garantir a estabilidade das finanças públicas, ele comprou briga com os estados e municípios. Ou seja, ele foi um governo que não se reduziu. Ele chegou lá convicto de que o país precisava de um conjunto de reformas, foi lá, comprou briga com todo mundo e fez sair a coisa na marra. É isso que se espera de um governante bom. Um governante bom não é aquele governante que busca agradar todo mundo. Muito pelo contrário. O governante bom é aquele governante convicto do que deve ser feito e que vai lá e faz o que precisa ser feito, independente se Joãozinho ou Mariazinha está feliz com isso. O governante bom, ele chega e faz a coisa sair. Ele chega e faz as coisas acontecerem. Ele faz as reformas que precisam ser feitas, doa a quem doer. É isso, meus caros. Vocês, amanhã ou depois, vocês vão ser gestores públicos também. O que se espera de vocês? Que vocês façam o que precisa ser feito. Que não se reduzam diante de barganhas do setor privado, que não se reduzam diante de barganhas do Joãozinho ou da Maria. Tenham caráter, meus caros. Essa é uma palavra muito importante, caráter e ética. É isso que se espera de um bom gestor público. Um bom gestor público, ele tem caráter, ele tem ética, mas ele também tem disposição para fazer o que precisa ser feito. Ele é aquele gestor público que ele compra as brigas que são necessárias. Ele é aquele gestor público que, sabendo o que precisa ser feito, ele vai lá, compra a briga com quem for preciso e faz a coisa acontecer. Amanhã ou depois, vocês que vão ser gestores públicos, tenham
este caráter, tenham ética, mas também tenham disposição para fazer as coisas acontecerem. Porque senão nada acontece, porque senão as coisas simplesmente não são feitas. Então vejam, o que o governo federal fez foi federalizar as dívidas públicas. Isso gerou uma reação muito grande dos governadores. Com a eleição de 88, os governadores eles tentaram se alinhar para bater de frente com o governo federal. No entanto, o governo federal simplesmente não negociou. Nós tivemos diversos casos, sendo o principal o calote dado pelo estado de Minas. O governador de Minas, que no caso eu não me recordo quem era, ele tentou dar calote na sua dívida pública. Ele disse: não, eu simplesmente não vou pagar a minha dívida pública. Resultado, teve que abaixar as orelhas e aceitar. O governo federal não negociou, sendo que o governo de Minas foi obrigado a voltar atrás, aceitar as condições e realizar o ajuste fiscal. Por quê? O que nós estamos falando aqui? De ajuste fiscal, corte nos gastos. Simplesmente o governo federal, com essas medidas, ele está sinalizando, ele está obrigando os governos estaduais a realizarem um programa muito sério de ajuste fiscal nas suas contas. Até então, o Brasil era a casa da mãe Joana. O governo federal, na década de 60, 70, até o governo federal participava da festa. Década de 80, o governo federal começa a adotar uma postura mais séria, uma postura de comprometimento com as suas contas públicas. No entanto, os estados e municípios continuaram fazendo a festa. Quando chega a segunda metade da década de 90, o governo federal começa a apertar o cerco contra os estados e municípios, dizendo: vamos dar um jeito de controlar essas finanças estaduais, chega de fazer festa. Então vejam, os estados e os municípios eles viviam em uma situação de completo descontrole fiscal, e o governo federal aperta o cerco contra os estados e municípios. Primeiro contra os estados, obrigando os estados a adotarem um programa muito sério, um programa muito extenso de ajuste fiscal. Não foi uma briga fácil, foi uma briga que envolveu muita disputa, mas no final o governo federal saiu vencedor, sendo os estados e municípios obrigados a fazerem o seu ajuste fiscal. A reforma constitucional, outra reforma importante, agora nós já estamos avançando. Claro, nós ainda continuamos falando das finanças públicas estaduais, mas nós também estamos avançando para as finanças públicas municipais. Quais sejam? A limitação nos gastos públicos em 60% da receita corrente líquida, feita pela Lei Camata. Então vejam, a Lei Camata, ela realiza ela estabelece limites para os gastos públicos, mais especificamente, limites para o gasto com pessoal. Ela foi aprovada em 96 Então veja, nós temos a Lei Camata 1, em 3 de maio de 99 é aprovada a Lei Complementar 96, a chamada Lei Camata 2. Posteriormente, é aprovada a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, qual seja a famosa Lei da Responsabilidade Fiscal. O que ela faz? Ela estabelece limites para os gastos dos estados e dos municípios e também do governo federal. Se os municípios e os estados não cumprirem esses limites, cabeças rolam. É crime de improbidade administrativa, é impeachment. Então vejam, a Lei Camata,
melhor dizendo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece diretrizes gerais que balizam as autoridades na administração da dívida pública. Ela impõe normas sobre os 3 níveis de governo, limitando o gasto com pessoal e o endividamento, e obrigando a um rápido retorno caso esses limites sejam ultrapassados. Assim, o que nós temos? Regras rígidas, regras muito claras, regras que devem ser seguidas. Além disso, ela veda o refinanciamento ou postergação de dívidas. Ela estabelece que os subsídios também devem ser orçados. E também, vejam, mais importante, ela prevê sanções. Se as regras definidas não forem seguidas, vão ser realizadas diferentes punições contra os agentes que não seguirem essas regras. Ela também definiu limites de endividamento para cada esfera. Então vejam, nós temos diferentes limites para governos estaduais, municipais e federais. Federal, no caso. Então vejam, a partir de 99, o crescimento econômico, a valorização cambial e a inflação baixa, elas contribuíram para a redução da dívida. Então vejam, mais do que isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, por um lado, qualquer crítica que existe a essa lei, ela definiu limites muito elevados para o gasto com pessoal. Ela olhou para a realidade das capitais dos estados e definiu limites para todos os municípios com base na realidade dessas capitais. O que resultou, por exemplo, neste período tem textos que mostram que os municípios eles gastavam em torno de 42, 43% da sua receita corrente líquida com despesas com pessoal. Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa esse patamar em 60%, ela acaba indiretamente estimulando o aumento nos gastos com pessoal. Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela penaliza os investimentos, ela desestimula a realização dos investimentos, sendo esta a principal queixa dos gestores públicos. Bom, eu tenho aqui diversos dados. Na aula, nós podemos discutir desses dados de forma mais detalhada. Quais as leis mais atuais que surgiram após a Lei de Responsabilidade Fiscal? Nós temos a Lei Complementar 131 de 2009, a 156 de 2016, 159 de 2017, 164 de 2018. A Lei de 2009, a 131, ela reforçou a importância e a necessidade de transparência da gestão fiscal, estabelecendo, por exemplo, como deve ser realizada a transparência digital. A Lei 156, ela aprimorou essas alterações, alongando o prazo de pagamento da dívida dos entes com a União em mais 20 anos, ou seja, ela deu mais 20 anos para que estados e municípios paguem a sua dívida. Além disso, ela buscou prestar socorro aos entes que estavam enfrentando dificuldades por causa da sua dívida. A Lei 159 de 2017, ela acrescenta um parágrafo ao artigo 32 sobre o prazo de validade da verificação dos limites e das condições de operações de crédito e concessão de garantia. Em outras palavras, ela define regras sobre a renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União.
ela facilita, ela flexibilita e possibilita a maior negociação da dívida. Por outro lado, a polêmica Lei 164, ela vai na contramão das leis anteriores, afrouxando as regras sobre o comprimento das despesas com pessoal, dos limites com despesa com pessoal. Então vejam, com a crise, o que aconteceu? Os municípios eles observaram uma retração considerável na sua arrecadação, o que resultou em um cenário de desequilíbrio fiscal. Muitos estados e municípios acabaram excedendo os limites definidos. Na verdade, o que se observa é um avanço generalizado no descontrole, nos gastos dos estados e municípios, no endividamento e no gasto com pessoal, devido à redução da sua receita corrente líquida. Com a crise econômica, diminui a arrecadação. Diminui a arrecadação, os municípios e os estados superam esse limite. Então o que essa lei faz? Ela estabelece que em caso de uma redução imprevista na arrecadação, os estados e municípios têm um maior prazo para se ajustarem. Vejam aqui, em queda real superior a 10%, os estados e municípios, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, os estados e municípios eles vão ter condições mais facilitadas para refinanciamento das suas dívidas, para voltarem para os limites pré-definidos. Então vejam, mais do que isso, já em termos de governo federal, a partir de 99 se tem um chamado tripé macroeconômico. Esse tripé, ele basicamente baliza as contas públicas, ele tem, como é um tripé, possui três bases. Superávit primário, ou seja, o governo federal ele deve todos os anos fazer uma economia para pagar a sua dívida. Ele deve ser superavitário. Câmbio flutuante para controlar a balança externa e metas de inflação. Então vejam, esse tripé, um dos componentes é justamente a estabilidade nas finanças públicas. Outro componente, câmbio flutuante para cuidar das contas externas e controle da inflação. Metas de inflação, a política monetária sendo utilizada para controlar a inflação. Só que vejam, até então, o que essa política fazia? O que era o tripé macroeconômico? O tripé macroeconômico, ao definir metas de superávit primário, vamos nos relembrar do que é o superávit primário. É igual nada mais nada menos do que o gasto menos a tributação ou vice-versa. Então vejam, as metas de superávit primário, elas definem o quê? Digamos aqui, tributação menos gasto deve ser, por exemplo, superior a 3% do PIB. Isso aqui, dividido pelo PIB do país, deve ser superior a 3%. Deve ser de 3% do PIB, ou seja, em cada período corrente, o governo ele deve gastar menos do que ele arrecada. Ou seja, as metas de superávit primário, elas garantem a estabilidade das contas públicas. Não fosse isso suficiente, nós temos em 2000, com a crise, com a redução no PIB do Brasil a partir de 2015, isso leva em 2016
os gestores públicos, em um momento de pura insanidade, aprovarem a emenda constitucional 95. O que essa emenda faz? Ela evita que o gasto público cresça em termos reais por 20 anos. Vejam que maluquice isso que os nossos gestores públicos fizeram. Por quê? Porque eles definem, vejam, antes quando nós falávamos de superávit primário, o que nós estamos falando? Que a arrecadação, ela não pode crescer acima do gasto. Em outras palavras, deixa eu fazer aqui uma figurinha que expresse o que isso significa. Vejam, aqui nós temos o comportamento da economia ao longo do tempo. No eixo X é o tempo, no eixo Y é o PIB do país. O PIB é a arrecadação do país. Então vejam, ao longo do tempo, o que acontece com a economia? São observados períodos de crescimento econômico, períodos de crise e assim vai. Então vejam, este é o comportamento do PIB em termos reais ao longo do tempo. Existem períodos de boom econômico, de crescimento econômico, assim como existem períodos de retração na economia, períodos em que a economia simplesmente retrocede. Claro, na prática, isso não é tão acentuado, existe uma tendência ascendente. O que acontece com a arrecadação? A arrecadação ela acompanha o comportamento do PIB, mas varia mais do que proporcionalmente. Então vejam, quando o PIB cresce, a arrecadação cresce. Quando o PIB se reduz, a arrecadação ela também se reduz. Essa é a característica apresentada pela arrecadação. Deixa eu destacar aqui a arrecadação numa cor diferente. Pode ser isso. Essa cor esquisita aqui, que eu nem sei dizer do que é, se é um amarelo ou se é um verde. E o PIB em vermelho. Então vejam, aqui a nossa arrecadação, quando a economia cresce, a arrecadação ela cresce mais do que proporcionalmente. Quando a economia retrocede, a arrecadação ela retrocede mais do que proporcionalmente. Resultado, 2014 e 2015, nós temos uma crise. A economia vem e cai. Com isso, a arrecadação se reduz, o que gera um cenário de instabilidade fiscal. Simplesmente o governo ele não consegue fechar as suas contas. Então vejam, o que a PEC do gasto público ela fez? Ela definiu que o gasto público... Então vejam, antes as metas de superávit primário, elas olhavam para o comportamento da economia. Se a economia cresce, o governo ele pode aumentar os seus gastos. Agora, a PEC do gasto público, ela simplesmente coloca uma camisa de ferro, coloca uma camisa de força sobre as finanças públicas, definindo que o governo, ele simplesmente, o gasto real deste governo, ele não pode crescer em termos reais. Então vejam, agora não importa mais o que acontece com a economia. O gasto público em termos reais, ou seja, após ser tirado o efeito da inflação, ele simplesmente não pode crescer em termos reais. Assim, não importa se a economia está crescendo ou se a economia está retrocedendo. O gasto público ele tem que ser mantido constante. Qual a implicação que isso tem? Muito simples. Em outras palavras, o que nós temos aqui? A impossibilidade de se fazer política fiscal.
Se o gasto ele não pode crescer, ele é mantido rígido, em outras palavras, o teto do gasto público ele impossibilita os estados e municípios e o governo federal de realizarem políticas fiscais. Ele define que o gasto público ele simplesmente não pode ser modificado, ele não pode ser elevado. Só que vejam, qual que é o problema? Isso significa que num período de crise econômica, por mais grave que seja essa crise, na teoria pelo menos, os estados e municípios eles não poderiam aumentar os seus gastos. Se nós pegarmos os últimos anos, desde que essa lei foi aprovada lá em 2016, e algum ano essa lei ela foi cumprida, vejam, ela é tão irrealista que não teve nenhum ano em que ela conseguiu ser cumprida. Se nós pegarmos todos os anos, hoje, 2020, 2017, 2018, 2019, inclusive este ano, essa lei, simplesmente os próprios governantes que definiram essas leis, eles não conseguiram cumprir. Eles foram obrigados a descumprirem a lei que eles mesmos criaram. Por quê? Muito simples, meus caros. Crise econômica, uma crise muito séria, uma crise que se agrava com a guerra comercial dos Estados Unidos com a China e que se agrava com a pandemia que nós vivemos no período corrente. Isso acaba fazendo o quê? Isso obriga o governo a aumentar os seus gastos em diversas rúbricas. Por exemplo, agora, no período de pandemia, neste período de calamidade pública, não faria sentido o governo simplesmente ver a população morrendo e não fazer nada. Não faria sentido simplesmente o governo ver a necessidade de aumento nos leitos de UTI e permanecer sem fazer nada. Então vejam, essa lei ela não é flexível. Ela não possibilita este ajuste nas políticas públicas a estes cenários de crise que exigem maior intervenção do governo. Elas também não possibilitam que num período de crise sejam adotadas políticas keynesianas. Ou seja, que os gastos públicos sejam elevados para fazer frente às demandas excepcionais da sociedade. Porque, na verdade, qual que é o problema do governo brasileiro? Claro, de certa forma essa lei não é tão irrealista. Por quê? Porque os gestores públicos nacionais, eles têm uma tendência muito grande a aumentar os seus gastos. Quando a arrecadação se eleva, os gestores públicos nacionais, eles elevam seus gastos. Quando eles deveriam fazer uma economia para os períodos de dificuldade. Se nós pegarmos o governo Lula e o governo Dilma, eles fizeram isto. A economia cresceu, a arrecadação se elevou, o que o governo fez? Ele foi lá e turbinou a economia, aumentou os seus gastos. Consequência, quando a economia mundial começou a dar sinais de debilidade, simplesmente toda a margem de manobra tinha sido corroída. O governo estava gastando um montante aqui, por exemplo. O gasto público tinha sido definido neste patamar. Com a crise, com a queda no PIB mundial, o que aconteceu? Cai a arrecadação e este gasto público aqui em cima, ele se mostra incoerente. Então essa lei ela é sábia ao tentar reduzir o montante de gasto público. O gasto público ele não pode mais crescer e se reduzir em função da arrecadação, ele tem que ser mantido constante. Nesse sentido, ela representa um avanço importante. No entanto, ela não prevê
flexibilidade aqui no vale, no período de crise. Claro, por quê? Porque é perigoso fazer isso, porque na prática é difícil saber se uma economia ela está em crise ou se ela já está se recuperando. Mas ela deveria ter sido mais flexível para esses períodos de crise. Se o país está em um período de recessão, se o país apresenta menos de 1% do crescimento da economia, tá tudo bem, existe mais margem para que os gestores públicos realizem política fiscal expansionista. O problema é que essa lei ela define o limite sem olhar para este período de crise. Consequência, período mais recente é um período de crise, ela simplesmente se mostra, a aplicabilidade dela se mostra inviável. Então vejam, essa é a realidade das finanças públicas atuais. Tem a lei do teto do gasto público. Essa lei ela tenta definir que o gasto público não cresça em termos reais até 2037. Problema: realidade se mostra imperativa e obriga o governo a aumentar os seus gastos públicos por causa de diferentes contingências. Por causa da crise econômica e da queda da arrecadação, o que obrigaria o governo aqui a reduzir gastos públicos considerados vitais, por causa da calamidade pública, por motivos de ordem de saúde, entre outros fatores. De tal forma que o Brasil, no período mais recente, ele vive um período de crescente descontrole nas suas finanças, devido à crise econômica, ao cenário adverso que impera atualmente. Bom, aula sobre gastos públicos na década de 90 e no período mais atual seria isso. Fico à disposição para responder as perguntas, tirar as dúvidas.